Boa noite, queridos e amados. São 21 horas em Moçambique. Nós vamos se iniciando mais uma edição do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. Hoje é 22 de março de 2021. São 21 horas. E conforme falei semana passada, nós vamos dar sequência aqui no livro de Neemias, porque esse livro é muito importante, ele é um resgate histórico muito interessante, ao mesmo tempo que mostra um homem de fé, um homem resgatando a sua história, o seu passado, e um homem preocupado com a sua fé, com os seus familiares e preocupado com a sua nação. Que a gente trabalhou no capítulo número 1, hoje vamos trabalhar o capítulo número 2. Até as 21 horas e 30 minutos, só vai ser meia hora de live, devido a eu estar estudando e ter que dar continuidade aí nos meus estudos. Então quero agradecer você, desejar uma boa noite a todos, e nós vamos fazer a oração da família às 21h30. Então nós vamos dar continuidade aqui no livro de Neemias, tá? Essa é uma edição do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes, que a nossa missão é evangelizar, semear, pregar o Evangelho fora da igreja. A missão do projeto é levar o Evangelho, a palavra de Deus, às pessoas, cumprindo com o ide por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, que está contido lá no livro de Marcos 16, versículo 15, em consonância com Romanos 10, versículo 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Esse projeto, ele é um projeto evangelístico, ele não tem compromisso com denominações, tá? Embora eu faça parte de uma denominação, ele não tem compromissos políticos e nem financeiros. Nosso compromisso aqui é somente com o Evangelho Bíblico, carregado somente na palavra de Deus, nas doutrinas bíblicas, e não em doutrinas de igrejas que diferem uma da outra, né? A doutrina de igreja é interessante. Tudo que pode numa igreja, na outra não pode. Uma fala uma coisa, outra fala outra. Isso difere muito da Sagrada Escritura, que tem a sua doutrina própria, a sua teologia própria. Então, e baseado nisso, e em João 17, a Bíblia nos diz que santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a verdade para os nossos corações, a verdade para as nossas vidas. Tá certo? Só um momentinho aqui. Não, tá normal. Para as nossas vidas. Então nós vamos iniciando. Você pode nos ajudar a divulgar o nosso projeto, que através dos vídeos aí das lives que a gente faz toda semana, que é no meu Facebook, que é facebook.ivaldir.chagas.professor, e as mensagens ficam também gravadas lá no YouTube, que é Ivaldir Donizete Chagas. Vamos ler aqui no livro de Neemias, no capítulo 2. Hoje vamos falar só no capítulo 2, com 30 minutos, às vezes não dá nem para sair do capítulo 2. Então, no mês de Nisan, tem um S aqui, acho que é Nisan mesmo, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, do rei Artaxerxes, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias era o copeiro do rei. Neemias era uma pessoa honesta, justa, e Neemias estava sofrendo porque ele soube que os que voltaram da Babilônia eram poucos, e Judá, que era o reino do sul, era um reino forte, estava a frangalhos, praticamente acabado. Aquele povo que era um povo forte, um povo unido, um povo organizado, tinha sido levado cativo por 2 vezes, né? Pela primeira vez e a segunda vez aqui, e eles tinham muito pouca gente lá, os muros estavam quebrados, as portas, os portões queimados, e Neemias ficou muito triste. Ele jejuou, ele orou, porque ele se preocupava com o seu povo. Ele era um grande líder, Neemias, e ele trabalhava lá no castelo do rei, do grande rei Artaxerxes, um dos maiores reis da época, do Império Persa. Então ele estava servindo o rei ali, e o rei me disse, no versículo 2,
Por que está triste o teu rosto, se não estás doente, Neemias? O rei perguntou para ele. O rei viu tristeza no coração de Neemias. As pessoas ficam tristes, né, pessoal? Principalmente quando o seu povo está sofrendo, o seu povo foi levado cativo, a sua cidade natal está destruída. Quando coisas ruins acontecem na nossa vida, a tendência nossa, a tendência do ser humano é de entristecer-se. E Neemias aqui estava triste. Então o rei perguntou para ele: por que está triste o teu rosto, se não estás doente, Neemias? Tem de ser tristeza de coração? Então temi de sobremaneira. Ele ficou com medo. O rei aqui, pessoal, falando do ano 431, 430 a.C., ele era tido como um deus. Na maioria dos povos, tinham os seus reis como os deuses. Só o povo hebreu e o povo judeu, o povo de Israel e o povo de Judá, os judeus e os israelitas, no meio de um grande povo que acreditavam no nosso Deus, no mesmo Deus que eu acredito e no mesmo Deus que você acredita. Então eles respeitavam o rei e tudo era do rei. Tudo era do rei, tudo pertencia ao rei. O rei era tido como Deus. Os egípcios lá atrás, os faraós egípcios, eles eram semideuses, ou seja, deuses humanos aqui na face da terra. Então Neemias, ele tinha chorado, tinha orado, estava preocupado com o seu povo, porque ele imaginava que ele queria voltar para reconstruir Jerusalém. Jerusalém, essa Jerusalém aí, tá? Dos dias atuais. Ela estava a frangalhos, aquele povo que desobedeceu a Deus, foram levados cativos, uma leve, depois uma outra leve, ficou só um restante lá, tudo acabado, tudo destruído. A cidade estava num montouro. E Neemias, servindo ali ao rei, o rei viu tristeza no coração de Neemias. Falou para ele: por que você está triste, Neemias? Então Neemias temeu, ficou com medo. E ele respondia no versículo 3: vive o rei para sempre? Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas por fogo? Jerusalém estava assolada, as portas queimadas com fogo. Eles foram levados cativos, sobraram muito pouca gente e aquilo estava tudo acabado praticamente. Sobrado muito pouca gente. Então disse-me o rei: que me pedes agora? O que está me pedindo, Neemias? Que me pedes agora? Neemias tinha um bom conceito lá diante do rei. Um grande conceito diante do rei. A ponto do rei atender um pedido de um copeiro. Esses reinados, pessoal, eles tinham 5.000 serviçais, 2.000, 1.000. E tudo serviçais, pessoas de linha nobre, pessoas sábias, pessoas que falavam vários idiomas, pessoas muito bem informadas, de boa formação cultural. E Neemias tinha moral aqui, né? Para o rei perguntar para ele: o que me pedes agora, Neemias? Então, quando o rei falou para ele: Neemias, o que você está me pedindo? O que você quer? Em outras palavras, aqui no capítulo 2 de Neemias, versículo 4. Disse-me o rei viu que ele estava triste e perguntou: por que você está triste? Ele falou: eu não poderia estar alegre, rei Artaxerxes. A cidade do meu pai está destruída, os sepulcros onde a minha família foi enterrada está destruído, está tudo acabado, está assolada, as portas consumidas pelo fogo. Jerusalém estava nessa condição, o reino de Judá estava praticamente acabado. Aquele povo que foi forte, aquele povo que foi povo poderoso, estava acabado. Depois da divisão das tribos do norte e do sul, o sul aqui, tomaram Israel, depois tomou aqui Judá. E o rei perguntou para ele: disse-me o rei, que me pedes agora? Então o que ele fez? Diz aqui no versículo 4: então orei ao Deus dos céus. Neemias, ele era guiado pela oração, sabe? Ele orava antes de tomar as atitudes. A atitude dele aqui seria de ir lá em Jerusalém e reconstruir a cidade, o que sobrou da cidade.
reconstruir o templo, algumas coisas. São 21 horas e 9 minutos. O Luizinho e a Maria Cera assistindo a gente na cidade de Guaranésia. Obrigado, Luizinho, pela participação. Tá? Então, versículo 4. Então, orei ao Deus dos céus. Para falar com o rei, não era qualquer um que falava, não. Para ser atendido pelo rei, não é qualquer um que era atendido. Era uma nação inteira, uma nação muito grande. O império aqui era tremendo de grande. Ele pegava a Babilônia, Iraque, ali o Oriente, e era grande. A Mesopotâmia era grande. Então não era qualquer um que conversava com o rei, não era qualquer um que tinha essa benevolência de ser atendido pelo rei. Mas tudo estava nos planos de Deus, porque Neemias, no capítulo 1, ele tinha orado muito, ficado amargurado e jejuado, porque ele estava preocupado com a sua nação, com o seu povo, com seus familiares que ficaram para trás lá, que sobraram com a fé no seu Deus, no nosso Deus, e com a nação de Judá, com a tribo de Judá. Tribo aqui, pessoal, eram várias tribos, né? Eram 12. Aí com a divisão lá nos dias de Absalão, nos dias de Salomão, a tribo ela era liderada por um patriarca, por um líder da tribo, e tinham os juízes, tinham os sacerdotes e tudo mais, mas não tinha esse conceito de estado ainda, de cidade e estado. Então era fácil de se tomar. O reino de Israel, as tribos de Israel do lado de cima já eram mais unidas, as do sul eram mais desunidas, eram mais vulneráveis à guerra, tanto é que eles foram levados cativos para a Babilônia, numa primeira leva e numa segunda leva. Aqui nós estamos na segunda leva, o segundo cativeiro da Babilônia. Então disse-me o rei: o que me pedes? Aí ele orou a Deus, ele orou e foi falar com o rei, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peça-lhe que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Olha que coisa interessante. Ele queria reedificar uma cidade, queria levantar aquela cidade que foi destruída, que foi assolada por guerra. Irmãos e amigos, a visão muito potente aqui de Neemias em querer refazer as coisas. Nós precisamos ter essa visão de, muitas vezes, de levantar as coisas que estão caindo, as coisas que estão acabando na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida material. Nós precisamos tomar essas atitudes, muitas vezes, para reconstruir, porque as coisas vão acabando, né? A fé no nosso meio vai acabando, a fé no meio da nossa família vai acabando, as boas obras vão acabando, o interesse pelas coisas de Deus vai acabando. E ali, como era tudo da família dele, ele se preocupava com o seu povo. Nós temos que se preocupar com o nosso povo, com a nossa família, com os nossos conterrâneos da nossa cidade, com os nossos conterrâneos do nosso estado e com a nossa nação. Se preocupar. Mas a primeira atitude de Neemias, a atitude que ele tinha sempre, ele orava a Deus. E ele pega e conversa com o rei. Quando o rei fala para ele: o que queres que te faça? Ele vai orar a Deus para pedir orientação de Deus. Mas aqui já estava tudo no plano de Deus. O homem que ora a Deus, que serve a Deus, eu, você, todos nós, todos os cristãos, ele está no plano de Deus. Ele se encontra nos planos de Deus, e Deus cuida dele. E Deus abre as portas. Aqui Deus abriu as portas para que ele achou graça diante do rei, e o rei concedeu esse pedido para ele, que era um pedido muito grande. Ir para lá reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava totalmente destruída. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quanto tempo você vai gastar lá, Neemias? Quando voltarás? Ele era muito importante lá, o rei gostava demais dele. Um homem que servia a Deus, um homem reto, um homem justo, um homem honesto. Quanto tempo você vai demorar? Quanto tempo vai durar a tua ausência? Quando você vai voltar? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. O rei falou: não, eu vou te enviar lá para você ir para lá reconstruir a cidade, ajudar a reconstruir a cidade.
a juntar o resto do povo que tem lá e levantar a cidade de Jerusalém. E ainda disse ao rei: se o rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, do rio Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Você não passava de uma tribo para outra, não. Como também carta para Asaf, guarda das armas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. Ele pediu ainda madeira. E o rei concedeu essa madeira para ele, levar madeira longe, viagem longe. Então quer dizer que não foi sozinho. Foi com bastante gente, foi numa caravana grandíssima para reconstruir Jerusalém. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo, com Neemias. Pediu, o rei abriu o coração e deu para ele, falou: vai lá, reconstrói lá a cidade dos teus pais, tá? E depois você volta. Ele era escravo aqui, Neemias. Ele era escravo, ele foi levado da primeira leva para a Babilônia, ele era escravo. Imagina bem, que escravo, hein? Que condição de escravo, de pedir ao rei Artaxerxes e o rei conceder. Isso faz a relação entre nós e o nosso Deus, irmãos. Tudo que nós pedimos ao nosso Deus, o Senhor nos dá. Ele só não dá aquilo que vai trazer problema para nós no futuro, porque Deus conhece o nosso futuro, Ele sabe o nosso amanhã, Ele sabe o nosso daqui 5 anos, Ele sabe o nosso daqui 10 anos. E muitas vezes nós pedimos uma coisa e Deus não dá porque aquilo que seria, não seria bom para nós. Bom para mim, bom para você e bom para nós. Às vezes você está orando por uma coisa há muito tempo e aquilo não vem, e aquela coisa não chega. Porque não é da vontade de Deus. Que quando se concretiza rapidinho. Então Neemias foi aos governadores da além do Eufrates, e lhes entregou as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército, cavaleiro. Ele foi com oficiais do exército do rei Artaxerxes, cavaleiro, lá para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ponto importante aqui, são 21 horas e 17 minutos, eu vou só até as 21h30 hoje, irmãos e amigos, porque eu voltei a estudar e eu tenho que pegar firme aqui nos estudos. O dia que puder a gente faz 1 hora. E ali, quando ele começou essa empreitada, já começou a surgir os problemas. Versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito desagradou que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. Esse Sambalate, Tobias aqui, ele vai dar maior trabalho lá na frente, no capítulo 3 em diante. Vão levantar contra. Então, sempre, mesmo quando nós temos as bênçãos, muitas coisas crescem para atrapalhar a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira. Então o livro de Neemias é um livro de reconstrução, é um livro de resgate, mas o livro de um homem que orava a Deus para tomar as suas atitudes. Ele queria resgatar o seu povo lá em Judá, queria levantar, erguer as portas da cidade, os muros, as portas, as casas, e ele vai chegar lá e vai caminhar e vai fazer todo um trajeto. Mas o mais importante de tudo, ele se preocupava com o seu povo, se preocupava com a fé, ele orava constantemente. Quando ele ficou sabendo que está tudo destruído aqui, ele chorou amargamente e ele orou muito pedindo a Deus para que isso acontecesse. Aqui estava acontecendo uma coisa fenomenal devido ao quê? Devido às orações de Neemias. Ele tinha orado antes, quando o rei falou para ele: o que queres? Ele orou a Deus para saber o que ele pediria para o rei Artaxerxes. Nós temos que orar a Deus, a nossa vida tem que ser uma vida baseada na vida desse homem aqui, Neemias. Tá? Um homem justo, um homem fiel, um homem que mesmo lá no cativeiro ele não perdeu a fé, mesmo lá no meio de um povo que adorava outros deuses, ele não perdeu a fé, mesmo servindo ao rei Artaxerxes, ele não perdeu a fé no seu Deus, e ele continuou firme no propósito. Ele teve um propósito aqui de ir reestruturar, reerguer, levantar a cidade de Jerusalém. De vez em quando nós precisamos fazer isso, dar uma levantada nas nossas vidas,
reerguer as nossas vidas, trocar as portas, levantar os muros de pedra, né? E resgatar muito daquilo que nós perdemos. Que nós vamos perdendo muito, né? Nós vamos perdendo para a escravidão do mundo. Nós perdemos dons, nós perdemos amigos, nós perdemos amizades. Muitas coisas são perdidas durante a nossa vida. E nós precisamos estar resgatando muitas coisas da nossa vida. A nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Porque Deus, Ele está sempre cuidando de nós. Não deixou Neemias, não esqueceu de Neemias, ouviu as orações de Neemias, ouviu a oração de Neemias, tocou no coração do rei. E o rei Artaxerxes mandou ele com carro, com cavaleiro, com madeira, tudo para ir lá reconstruir Jerusalém. Então chega aqui, ó, e já 2 ali já ficou descontente. Quando você está construindo alguma coisa, quando você está dando passos importantes na sua carreira de fé, na sua vida de fé, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, no seu casamento, na construção do seu lar, sempre levanta pessoas contra. Aqui levantou 2, ó. Disso ficando sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. Sempre vai ter gente contra você, sempre vai ter gente tentando minar os seus planos, tentando te colocar para baixo, tentando te derrubar, te desanimando. Você começa com um projeto, já levanta 10 contos, fala, não, isso não vai dar certo. Mas você não pode olhar para as pessoas, você não pode olhar para os problemas, você não pode ficar olhando para os problemas e nem para as pessoas. Você tem que ter um propósito de Deus no teu coração. Neemias estava com o propósito de Deus no coração, de reerguer a cidade de Jerusalém. E aí ele saiu da missão. Estou no capítulo 2, no versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me puser no coração. Ele não falou para as outras pessoas lá de Jerusalém. Só quem ficou sabendo lá foi Sambalate e Tobias. Que ele não contou. Ele chegou lá e andou 3 dias. Falou nada para ninguém. Irmãos, nós temos que ficar ligados muitas vezes, para não ficar contando os nossos planos para os outros, não. Os nossos planos espirituais. Tá? Antes que eles aconteçam. Antes que eles aconteçam, não conta nada para ninguém. Guarda para você e Deus. Principalmente se tudo estiver na direção de Deus. Então, ó, à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me puser no coração para eu fazer em Jerusalém, que era reconstruir a cidade. Não contou para ninguém, só ele e Deus estava sabendo. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que tinham sido assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Estava tudo destruído. Subi ao monte pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, e nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Ele chegou lá e não falou nada. Depois que vai falar, olha, eu vim aqui para nós reconstruirmos essa cidade. Eu vim ajudar vocês. Eu vim dar uma força. Eu vim enviado por Deus para ajudar vocês. Então lhes disse, estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vamos. Aí ele pegou e falou, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então me disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortalecemos as mãos para a boa obra. O cristão, eu, você, nós temos que ter a mão fortalecida para a boa obra do Senhor, sempre para reconstruir, sempre para levantar, e nunca para derribar, e nunca para destruir.
a nossa vida espiritual, a nossa vida física e material, não contar os nossos planos para os outros. Depois que tiver realizado, você pode contar, né? Que daí todo mundo vai ficar sabendo. E fortalecer a nossa mão para a boa obra. A boa obra de Deus. Tá, irmãos? Que as vossas mãos estejam fortalecidas para a boa obra do Senhor Jesus. A obra do Senhor hoje, ela está na igreja, ela está esparramada em todo mundo. Que é falar de Jesus também, para as pessoas deixarem o pecado, deixar todo esse mal e vir seguir a Cristo. A Raquel Teixeira acabou de entrar. Tá, são 20 horas e 25 minutos, então vamos fazer a oração pela família, que hoje a nossa live vai ser só de meia hora. Como eu já fiquei aqui, eu voltei a estudar, eu estava estudando e eu vou voltar a estudar daqui um pouquinho. Tá? Então, olha a visão de Neemias. Reconstruir, levantar, edificar. Que o Senhor Jesus, pela palavra, pelo Espírito Santo, toque no seu coração, que você tenha a visão da construção, a visão da reconstrução, a visão da boa obra, né? Nós temos tantas boas obras a fazer e buscar a Deus, porque o Senhor é conosco em toda a nossa jornada, como foi com Neemias, em toda aquela caminhada. Tá certo? Amanhã a gente continua aqui no livro de Neemias. Eu quero ir longe nesse livro aqui, que esse livro é muito importante. Ele traz lições muito importantes para nós. Vamos orar pela família? É assim estar terminando essa live de hoje, colocar todas as nossas famílias nas mãos do Senhor, pedir para que Deus edifique as nossas famílias, fortaleça as nossas famílias, fortaleça as nossas mãos, para que nós possamos guiar as nossas famílias, que nossas famílias sejam guiadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, terminando essa live, nessa oração pela família. Quero orar por todas as famílias, todas as nossas famílias, que elas estejam edificadas em Ti, Senhor Jesus, que é a rocha. Senhor, que a nossa família possa caminhar para Ti, por meio do Teu Santo Espírito e da palavra do Senhor. Que nós possamos, Senhor, edificar e não derribar. Que nós possamos, Senhor, fortalecer as nossas mãos, Senhor, nas rédeas das nossas famílias. Que o Senhor venha tirar do nosso meio todo embaraço, todo pecado, toda a ira, todo o ódio, toda a dor, toda a enfermidade. Que o Senhor venha curar, tirar todo o mal, abrir as portas e ser conosco, nos dando força, Senhor, para lutarmos dia após dia, Senhor, mas sabermos que seremos vencedores, que um dia, Senhor, nós iremos para o céu, para o Teu céu, o céu de glória, o céu de luz, aquele céu, Senhor, que o Senhor veio nos comprar, que o Senhor comprou com o Seu sangue, que o Senhor pagou com o Seu sangue, melhor dizendo, ali na cruz do Calvário, que o Senhor nos resgatou do mal. Meu Deus, abençoa toda a família, cada uma das famílias dos nossos internautas. Abençoa, Jesus, a vida de cada um. Abre porta de emprego, abençoa os negócios, abençoa os comércios. Meu Deus, abençoa a vida espiritual, abençoa a vida matrimonial, abençoa os pais, os filhos, e que o Senhor possa estar colocando a paz, o amor, a alegria, o Teu poder, a Tua palavra em cada coração e em cada vida. Assim, meu Deus, eu oro a Ti e Te agradeço, crendo, Senhor, na Tua vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Nós estamos fazendo só meia hora, e amanhã ainda volto a trabalhar no período noturno, e se tiver remoto, vai dar para estar fazendo a live. Se não tiver, aí só na outra oportunidade. Mas quero agradecer a todos vocês, desejar uma semana abençoada a cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau, boa noite.